Opa pessoal, e aí, tudo certo? Brasileiragem no ar, para no dia de hoje falarmos a respeito de convocação da seleção brasileira. Na verdade a convocação aconteceu ontem, na verdade hoje, sexta-feira, dia que eu tô gravando esse vídeo postado no sábado, dia 11 de maio de 2024. E foi uma convocação em que eu tive diversas sensações, digamos assim, o que foi muito esquisito. Porque no fim das contas é uma convocação que a gente olha e fala, bom, é isso daí mesmo, não tem muito o que mexer, mas eu já vou falar para vocês a minha opinião a respeito dessa convocação para a Copa América, os amistosos contra os Estados Unidos e México, mas não sem antes pedir para vocês deixarem aquele like, meta de 10 likes apenas para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, se você se importa com a seleção brasileira, ainda é aquele torcedor que sim, faz questão de acompanhar a seleção pentacampeã do mundo. Conhece o nosso canal Brasileiragem, aqui a gente fala de torcedor que se importa para torcedor que ainda se importa. Vamos arrumar o Hexa e quem sabe esse título na Copa América. Também convido vocês para aqui nos comentários dizerem qual a opinião de vocês a respeito dessa convocação, se ficou faltando alguém, e também tem o link aqui na descrição especial para vocês, exclusivo, cupom promocional aí para vocês garantirem ótimas oportunidades, bônus exclusivos lá na Estrela Bet, casa de aposta que é patrocinadora da seleção brasileira em diversas categorias e também parceira aqui do nosso canal. Bom, vou deixar aí na tela para vocês a convocação da seleção brasileira, vamos falar setor a setor e no fim das contas eu vou falar para vocês aqui quais são esses diversos sentimentos que eu tive quanto a essa lista, né, de 23 nomes do Dorival Júnior. Bom, começando pelo gol, não tem muito o que dizer, a gente tem aí o Léo Jardim de fora, Rafael também, e contamos aí com a convocação de Alisson, Ederson e também o Bento, nada mais justo, dois dos melhores goleiros do mundo, e o Bento que mandou muito bem ali contra a Inglaterra e Espanha. A gente não tem ideia de quem vai ser o titular, sinceramente, porque por mais que você diga, cara, Alisson e Ederson estão em outro nível, mas e aí? Quem vai ser o titular? Qual dos dois? De toda forma, acredito que estamos muito bem servidos. Na linha defensiva, eu acredito que a gente tem muitos problemas, tá? O Beraldo, ele teve uma queda muito evidente, a gente tá falando de um Gabriel Magalhães fazendo uma ótima temporada, mas ainda é um zagueiro no qual eu não confio, que comete muitos erros. Marquinhos vem da sua pior temporada, mas no fim das contas é isso aí. Éder Militão, pra mim, um dos zagueiros mais talentosos que a gente tem, pode fazer a lateral, quem sabe até jogar de volante, também convocado, mesmo que sem ritmo, até lá dá tempo dele se recuperar. E bom, talvez o que eu mexeria ali seria o Beraldo, mas eu também entendo que ele seja o homem de confiança do Dorival Júnior, beleza? A gente tem nas laterais ali Guilherme Arana, Wendel, Danilo e também Ian Couto. Acho que é mais ou menos isso aí. Não acho que o Wendel tenha sido brilhante nos jogos contra a Inglaterra e Espanha, mas não comprometeu. O Arana tá jogando muita bola, ele merece essa oportunidade. E é um lateral que consegue construir por dentro e por fora, então ele não vai ter muito choque ali com o Vinícius Júnior, mas é um jogador que tecnicamente tem pé bom. E no fim das contas eu acho que isso é o que mais importa para a seleção brasileira. Do outro lado, Ian Couto, jovem, teve alguns jogos aí bem tenebrosos, inclusive contra o Real Madrid, que ele passou mal na mão ali do Vinícius Júnior e companhia, mas é um dos principais laterais que a gente tem, a gente precisa testar, precisa trazer algo novo, mas acima de tudo a gente precisa confiar naquele que vem sendo o melhor no momento. A gente tem também o Danilo, muita experiência, e eu já vou falar um pouquinho mais a respeito dele, mas o que me preocupa é sim, eu convocaria, seria meu titular e quem sabe o meu capitão, mas ainda é um lateral aí que diversas vezes fala que gostaria e se vê como zagueiro daqui pra frente na carreira dele, e certamente ele vai ser lateral. Claro que essas questões de posição é só algo inicial, digamos assim, mas no fim das contas a gente tá falando ali de um modelo que, quando o juiz apita, ele acaba se adaptando, mudando durante o jogo, então provavelmente ele vai fazer um terceiro zagueiro, provavelmente vamos liberar o Guilherme Arana e no fim das contas vai estar tudo certo ali. Não é mais aquele lateral que vai para a linha de fundo e volta, mas é um jogador muito experiente e que é exatamente isso que eu quero falar a partir do meio pra frente. A gente tem uma seleção que na minha visão tem pouca experiência. Não convocaria o Casemiro, não vem jogando bem, mas a partir do momento que você não conta com ele, com o Neymar, não convoca mais o Thiago Silva há um bom tempo, você automaticamente tem uma seleção muito jovem e acaba obrigando o próprio Dorival a colocar no time titular automaticamente, por exemplo, o Marquinhos e o Danilo. E, obviamente, ali um Alisson, o Ederson no gol, porque senão a gente vai ter uma seleção muito jovem. E aqui ficam uma das primeiras sensações esquisitas quanto a essa convocação. Porque se foi uma convocação que eu olhei e falei, beleza, é isso aí, não tem muito o que mudar, por que eu me incomodei tanto? Acontece que eu olhei a convocação e pensei, cara, talvez a gente não esteja preparado para uma Copa do Mundo. E é natural, a Copa do Mundo é só em 2026, mas ainda assim
eu tô com aquela sensação de que talvez a nossa Copa do Mundo não seja de 26. Claro, as seleções, o futebol de seleções está muito nivelado ultimamente, então é possível que a gente vença. Mas com um time tão jovem, eu tenho aquela sensação de que talvez os nossos jogadores não estejam no seu auge, digamos assim. Talvez o Vinícius Júnior esteja no seu teto, e se ele manter esse teto tá de bom tamanho. Mas ainda assim são jogadores que, quando a gente julga pela idade, a gente entende que o auge de um jogador é entre 26 e 31 anos, a gente ainda tem muitos jogadores que vão alcançar o seu pico. E o nosso meio-campo, na minha visão, tem muitos jogadores jovens, excelentes, mas que em muitos momentos deixaram a desejar com a camisa da seleção. Vou deixar de lado aqui o Paquetá e falar a respeito dos outros meio-campistas, inclusive somente 3 volantes nessa convocação: João Gomes, Douglas Luiz e Bruno Guimarães. Temos ali o Andreas Pereira e também o Paquetá. Gosto de todos esses nomes, não vou negar para vocês. A gente não conta ali com o André, que se machucou, e o Fluminense também vem muito mal, mas no fim das contas eu acho que esse meio campo é interessante. Eu diria que são os jogadores que eu levaria sim. Se fosse para levar o Casemiro, seria muito por aquilo que ele fez, pela experiência, etc. Mas não necessariamente por ele merecer. E não, ele não seria o meu titular. A gente deve ter uma trinca aí de meio-campistas que consegue jogar em várias posições do meio campo, mas essa falta de experiência também me preocupa, principalmente porque o Bruno Guimarães é um jogador que muitas vezes decepcionou com a camisa da seleção também, e a gente tem também ali a possibilidade de jogar com o Rodrigo no meio campo, ele que foi citado como um dos atacantes: Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha, temos também ali Savinho, Evanilson, a gente já vai falar a respeito deles, Endrick também contamos ali com, mais uma vez, né, um time que eu considero bem jovem. O meu ponto é: a gente tem uma seleção muito jovem, uma seleção de diversos jogadores que ainda precisam mostrar mais na seleção brasileira. O próprio Endrick impressionou, fez ali, né, os gols decisivos contra Inglaterra e Espanha, mas ele ainda não teve 90 minutos dentro de campo, não iniciou uma partida como titular, então eu entendo que esses jogos contra os Estados Unidos e México são muito importantes. Porém, a ideia inicial do Dorival deu certo, mais ou menos. Ele começou ali com o Rodrigo de falso 9 e o Rafinha decepcionou muito os torcedores. Eu sinceramente não detestei a atuação dele, mas ainda assim, é claro, ele deixou a desejar nessa trinca de meio campos, e eu considero o Rodrigo o nosso melhor jogador até aqui na era Dorival, pelo menos falando do meio pra frente. Vinícius Júnior deve bastante também. Eu acredito sim que ele fez uma Copa do Mundo, que ele fez bons jogos pela seleção brasileira, mas ainda falta algo, ainda falta o Vinícius Júnior, provavelmente melhor do mundo que a gente espera, e o Neymar de fora, porque não vai dar tempo dele se recuperar, e acho que nem é o caso a gente discutir o nome dele, por mais que eu acho que ele ainda faça parte do ciclo de 2026, eu entendo que a nossa seleção é isso aí. E, mais uma vez, fica aqui aquela sensação, aquele gosto amargo, aquele gosto ruim na boca que eu disse pra vocês, de olhar a lista e falar: beleza, é isso daí, mas ao mesmo tempo ter aquela sensação, inclusive eu esqueci do Martinelli, né? O Martinelli tá na convocação também e não poderia ficar de fora. Mas, repito, é aquela sensação de que, cara, eu acho que a gente tem muito talento aqui, mas ainda não estão todos lapidados. E outra coisa, apesar da gente não ter aquela sensação de que essa seleção é tão ruim como, por exemplo, em alguns momentos acabou sendo ali com Dunga, ou então ali o final ali de trajetória do Filipão, a gente ainda tem aquela sensação de que, cara, tem alguma coisa errada. Pelo menos essa é a minha impressão. Vamos com tudo, dá pra ganhar. Futebol é coletivo, individualmente, querendo ou não, a gente tem diversos jogadores cobiçados e visados pelo mundo do futebol. Vão ter alguns jogadores como o Savinho, que vai pro Manchester City, Evanilson, que vem sendo monitorado por diversos clubes, sendo vendido. Vão falar, pô, Dorival e seleção, esquema de empresário, mas ainda assim é natural, acontece, os jogadores são convocados porque eles vêm bem no clube deles, então é natural que eles tenham uma transferência dentro de, sei lá, 2 janelas, 3 janelas, que seja. No fim das contas, as principais polêmicas ficam por conta da ausência de jogadores do futebol brasileiro. Isso pode ser justificado por questões do calendário, mas o Dorival falou: se prepare, eu vou usar. E no fim das contas ele acabou não usando. Será que nos treinamentos ele viu Murilo, Fabrício Bruno, Rafael, dentre outros jogadores, ficando abaixo dos jogadores ditos europeus, e aí ele decidiu dar um passinho para trás e falar: cara, a gente precisa ganhar, a gente precisa convocar os melhores? Ou será que a gente vive um momento no qual os principais clubes do Brasil, como o Flamengo, vem mal? Palmeiras, que conquistou o título brasileiro, tem diversos jovens jogadores no seu elenco ou estrangeiros. A gente tem um Fluminense ali, atual campeão da Libertadores, com diversos estrangeiros, jogadores mais velhos ou jogadores não convocáveis por conta da idade também. São Paulo, campeão da Copa do Brasil, mas para mim, com pouquíssimos jogadores convocáveis. Inclusive ele chamou ali o Pablo Maia, mas sinceramente não dá para o Pablo Maia jogar na seleção brasileira, pelo menos não
ainda. Inclusive, destaques do São Paulo, Nestor, Caleri, Lucas, nem sempre estão saudáveis. No caso até do Caleri, nem brasileiro ele é. É complicado, mas ao mesmo tempo eu entendo. Talvez um Flamengo ali brilhando em alto nível, com Pedro e Gabigol se destacando no ataque ali da equipe rubro-negra, podiam gerar um apelo de tem que chamar o Pedro, tem que chamar o Gabigol, mas dessa vez não teve isso. Dudu lesionado também, e até a idade talvez não permita que ele esteja na convocação, e a queda do Botafogo, que antes levou diversos jogadores ali na era Diniz, não consegue mais levar ninguém e é justo que não leve. Então, repito, no fim das contas, é isso aí, mas eu ainda tô com uma sensação esquisita. Eu acho que a nossa seleção deveria contar com Gabriel Jesus também, principalmente porque, por mais que ele não seja um baita jogador experiente, um baita líder, é um jogador que eu acredito tenha mais talento do que o Evanilson para fazer 9 e a beirada, assim como o Richarlison, que, querendo ou não, sendo reserva do Tottenham ou não, sinceramente, eu acho que por aquilo que ele já fez na seleção brasileira em questão de ser decisivo e não necessariamente tecnicamente um jogador interessante, é o meu ponto de vista. É um jogador muito semelhante ao Evanilson e que deveria ser chamado. Foi chamado da outra vez por uma questão de superação e, sinceramente, para mim tem coisas que o Dorival vem fazendo que são completamente malucas, dentre elas essa ausência de diversos jogadores brasileiros, mas, sinceramente, o Dorival vão passar pano para ele, vai estar tudo bem, diferente do Tite, que qualquer coisa que ele fazia, acertando ou errando, muita gente criticava. O Dorival é um treinador que muitas pessoas vão passar pano, inclusive. Acho que não vão chamar a seleção de empresário porque ele tá lá, e acho também que não vão falar que ele foi extremamente incoerente, porque se ele chamou o Murilo dentre os 4 principais zagueiros da última vez, ele não jogou contra a Espanha, não jogou contra a Inglaterra, digo de titular, e de repente ele não tá nem entre os 4, apesar dos desfalques, eu acho isso um tanto quanto esquisito, mas é bom que a galera passe pano pro Dorival, porque o que a nossa seleção mais precisa depois de um ano terrível é paz. Bom, pessoal, dizer nos comentários o que vocês acharam dessa convocação. Quais são as primeiras impressões para vocês? Vocês acham que a gente tem time para ser campeão? A gente tem um material humano interessante, a gente demonstrou um futebol muito legal contra a Inglaterra e contra a Espanha, contra essas seleções. É natural que a gente consiga também, mas eu ainda sinto que a nossa seleção não está 100% preparada, pelo menos em relação a nomes. O Endrick, para mim, precisa ser titular, precisa jogar os 90 minutos contra os Estados Unidos e México, no máximo descansar uns 10, 15 ali no final do jogo, mas a gente precisa chegar um pouquinho mais redondo, porque é um time que ainda precisa se desenvolver. Seus jogadores precisam apresentar aquilo que jogam na seleção, aquilo que jogam no clube, na seleção, e a gente precisa criar novos líderes, porque sinceramente eu acho que contar ali com Danilo e Marquinhos no status em que eles estão como nossas principais referências é meio complicado. Não dá para chamar o Casemiro, repito, mas dá para a gente formar novas lideranças. Porém, acho que essa formação vai ser longa e a nossa seleção, apesar de ter jogado bem nos últimos 2 amistosos, eu não sinto que está preparada para um desafio do nível de Copa do Mundo. Tem tempo, 2 anos até lá, vamos se preparar. E acho que o primeiro passo é vencer essa Copa América, ou se for para perder, que seja jogando bem. Peço perdão aqui por eu falar pra caramba também, mas eu tinha muitas coisas a poder desenvolver a respeito dessa convocação, muitos sentimentos que nem eu tive a oportunidade de compreender até o momento, mas espero que a gente consiga esse título aí continental nos Estados Unidos. Muito obrigado pela sua audiência e falou!